Saúde mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, que abram suas Bíblias sagradas no livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 11. Vai começar. Vamos falar um pouco sobre o texto da ceia. Não vou pregar sobre o texto da ceia, mas a palavra tem a ver com um trecho do texto da ceia. Eu perguntei no Sérgio Carlos, porque eles colocou pegar culto de ceia, mas não deveria trazer. Mas Deus ele é perfeito no seu preparar. Conversando com minha esposa nessa casa, porque quando Deus me dá um determinado tema, uma temática para trazer para a igreja, geralmente, ultimamente, nos últimos tempos, ele tem permanecido na temática durante algumas pregações, durante o primeiro, acho que até a igreja similar, aí depois encerra, ele entrega uma nova temática. Eu acredito que essa pregação de hoje é para encerrar uma temática que eu tenho trazido aqui na igreja, acho que minhas 3 ou 4 últimas pregações, após estive aqui na casa do Senhor. Quando eu falo sempre, a gente trazer à memória aquilo que eles trazem de esperança. Bem, a gente vai abrir a Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, é do 23 ao 26 apenas. E eu louvo a Deus porque Deus confirmou a palavra logo na oração inicial. Mais uma vez, né? Deus costuma sempre fazer isso aqui para a nossa igreja. Quando os pregadores estiverem aqui, etc. A gente preparou, e quando veio logo na oração inicial, já confirmou. E assim ele fez mais uma vez, através do nosso pastor, a oração que ele fez. Quando o pastor dizia, fazer isto em memória de mim. É justamente o tema da nossa pregação, é isso. O tema da pregação é em memória de mim. Em memória do Senhor. Amém? Todos acharam o livro? 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Com misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que Ele também vos ensinei. Isso é Paulo falando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis este cálice, anunciares a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém? Aleluia! Quando a gente, eu estava parando para meditar sobre esse texto, ao qual Deus tinha colocado no coração de expressão do Senhor e ele revelado, essa expressão chamou-me muito a atenção. E ela aparece 2 vezes, nos 2 versículos consecutivos, versículo 24 e versículo 25, onde Deus diz, no 24, fazer isso em memória de mim, quando Jesus reparte o pão e dá graça ao Senhor, e entrega o discípulo, dizendo que aquilo representa o corpo do Senhor. Que seria um livro que seria entregue para pagar o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Aí Deus disse que fazer isso em memória dele, para lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez, se entregando para trazer a salvação para mim, para você. A mesma expressão o Senhor usou quando ele foi distribuir o cálice. E quando ele distribuiu o cálice com o vinho, ele declara a nova aliança que passa a ser feita a partir daquele momento ao qual o Senhor Jesus é entregue. A nova aliança, que qual seria essa aliança? Que aqui ele chama de Novo Testamento, que é feita a partir do sangue do Senhor Jesus. Para a gente compreender melhor esse texto, vamos fazer uma pequena retrospectiva da Bíblia, das alianças feitas por Deus, desde lá do início até chegar a Jesus. Deus criou os céus e a terra, todas as coisas apenas na sua palavra. Deus ordenava e não se fazia conforme a vontade dele.
E Deus fez tudo que do jeito que lhe agradou. Durante 6 dias, 7 dias descansou. Inclusive, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E Deus colocou Adão, e achando que nós vamos bem, Adão permanecer só, da costela de Adão criou Eva, e deixou ele para o jardim do Éden para viver feliz, sem problema de trabalho, porque tinha todo o fruto para nos alimentar. Mas bem conhecemos a história que Deus colocou a macieira lá no meio do jardim e proibiu o homem e a mulher de comer do fruto. E bem sabemos que a serpente estava lá, atentou a Eva, e a Eva fez Adão juntamente com ele comeram da fruta e conheceram do pecado. Antes que você pense que o plano de Deus falhou, não, que Deus jamais falha aquilo que planeja. Deus foi perfeito. Deus fez tudo aquilo para acontecer daquela forma. Porque senão, para que Deus colocaria a macieira no meio do jardim do Éden? Se não fosse para ser comido. Amém? Amém? E aconteceu que o homem conheceu o pecado, e a sua pureza se foi, e a sociedade foi evoluindo, foi prosperando, se multiplicando, e Deus observou que o homem estava vivendo de uma forma totalmente afastada dele, e Deus resolve que acabar com a humanidade para recomeçar. E faz a primeira aliança com Noé. Manda Noé pegar sua família e o casal de cada animal que está na arca, e vê o grande dilúvio, mata todos e se reinicia a humanidade a partir de Noé. Só que mais uma vez o povo se desvia de Deus. Aí Deus tinha prometido que não acabaria com essa humanidade por água. Aí o que é que Deus faz? Deus resolve escolher o povo para demonstrar através desse povo escolhido por ele quem era Deus. E Deus faz aliança com Abraão, através da sua descendência, e ele se multiplicar. E nós bem conhecemos a história: vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, que depois passa a chamar Israel, seus 12 filhos, e formam as 12 tribos. Aleluia. E o povo vai cativo ao Egito, por quê? Porque o povo se afastou talvez uma vez de Deus. Mas Deus ouve o clamor daquele povo, do seu magnânimo e sobrenatural amor, ainda tem compaixão, e levanta Moisés, faz mais uma aliança com Moisés, para Moisés libertar o povo do domínio do Egito. E nós vemos assim da história, acabamos de louvar que ele atravessa o mar vermelho, daquela forma tremenda. Aleluia. Deus operou aquelas 10 maravilhas do Egito. Eu costumo sempre lembrar isso, que o povo de Israel viu a água do rio virar sangue, viu a peste dos gafanhotos, a chuva de pedras. Deus matou o primogênito de todo o povo egípcio, e nenhum dos primogênitos do povo de Deus foi tocado. Foram 10 milagres e maravilhas. Aquele povo atravessou o mar, Deus abriu o mar. Imagina o mar aberto. Para meditar. O Senhor é oceano, imagina o oceano aberto. Uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. Você está passando no meio, aos pés escuros. A areia nem molhada está. Deus abriu o mar para atravessar. E com 15 dias, irmão, 15 dias depois de ter visto Deus operar daquela forma, de atravessar o mar, pés escuros, com 15 dias, o povo já murmurava no deserto. O povo já vai levar contra Deus, dizendo: cara, Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer de fome e de sede. Era melhor termos ficado no Egito. Veja que tamanho blasfêmia aquele povo dizia. 15 dias após Deus fazer tudo aquilo no Egito e fazer atravessar o mar, o povo já estava blasfemando. É complicado. Mas antigamente, eu já falei isso aqui na igreja de Belém. Eu antigamente eu julgava esses nossos irmãos que estavam na época. Mas depois eu falei para meditar, a gente tem que usar a empatia, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. E eu me imaginei estando lá, na minha condição de hoje, sendo marido, sendo pai, tendo esposa e filhos, andando com eles no deserto, e vendo eles passando fome. Será que talvez eu não blasfemaria com aquele povo? Eu não posso nem afirmar com vocês aqui em cima que não, porque eu não vivi a situação. Mas é algo para a gente meditar. E isso é importante fazer para a gente entender quem nós somos. Nós somos carne, e a carne é pecado. E nós temos que fazer uma batalha árdua e constante a cada instante das nossas vidas para nos apresentar de uma forma um pouco mais agradável a Deus. Porque de uma forma perfeita é impossível aqui nessa vida, porque estaremos na reina de cima.
A perfeição só encontraremos quando nós formos morar no céu com Jesus. Porque nós vamos se despedir desse corpo, receber um novo corpo. Um corpo perfeito, sem mácula. Mas o povo blasfemou. E nós conhecemos a história de tudo que aconteceu no povo. Deus levantou, levou o cativo novamente na Babilônia. E o povo blasfemando contra Deus, o povo brincando com Deus, o povo zombando de Deus, adorando os deuses. Aí Deus olha assim, eu acho que Deus olha assim, filho. Desse jeito aí que tá, não dá para fazer mais aliança. Eu já fiz aliança, matando todo mundo, mandando água. Já fiz aliança com o povo, mostrei o meu poder, eu mostrei o meu poder, manifestei maravilhas e milagres, e mesmo assim esse povo ainda não confia em mim plenamente. Então eu vou fazer o seguinte, o plano perfeito que é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por quê? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deu os mandamentos. E dentre os mandamentos dizem, olha, aquele que cometeu o pecado paga o preço. Qual é o preço? Era o sacrifício. De quê? Na época, animais. Cordeiros, novilhos, eram sacrificados, dependendo do tipo de pecado que você cometia, existia uma regra para você pagar o preço desse pecado matando um animal. Eu costumo pensar que se essa regra valesse até hoje, numa humanidade nós temos bilhões de pessoas, não existiria mais animais. Mas se pecado é pecado, nós cometemos, a gente vai se matar no animal. Não existiria mais animal que faça. E o preço do pecado, o salário do pecado é morte. Então, para pagar o preço do pecado, para podermos herdar a vida eterna com Jesus, deveria existir a morte, o sacrifício. Mas se fosse o sacrifício dos pecadores, não sobraria ninguém. A palavra de Deus diz que ele olhou lá do céu e não achou um justo sequer na face da terra. A palavra de Deus diz que se eu disser, ou você disser que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e estamos negando a Cristo. Veja como isso é forte. Se eu abrir a boca para dizer que não pego, se você abrir a boca para dizer que não pego, você é mentiroso e você está negando a Cristo. Então, se o preço do pecado é a morte, todo mundo teria que morrer. Ninguém iria para a vida eterna com o Senhor Jesus. Mas só que a palavra de Deus é perfeita, e tudo aquilo que ele fala tem que se cumprir. A gente vai louvar esse texto também. Aleluia. Aí Deus fez, não, eu vou pagar o preço do pecado de toda a humanidade, eu vou mandar o cordeiro, mas é o único cordeiro santo e imaculado. Olha, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus mandou o seu próprio filho, o filho amado, que ele, na sua natureza divina, não usurpou o ser dele, mas se transformou em carne, feito eu e você. A mesma carne, essa carne aqui, que você fez. Jesus que fez, fez eu e você. Para vir para cá, para essa terra, para além de pagar o preço de meio do pecado, cumprir as escrituras sagradas. Porque o Antigo Testamento é algo que prevê Cristo. E Jesus veio para cumprir. Jesus, por isso que se diz Jesus é a palavra viva. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a própria palavra, ele veio cumprir tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento. Ele cumpriu. Mesmo ele sendo Deus. Além disso, Jesus veio para cá para ser um modelo. Mas não, é isso. Nós falamos de Jesus, ele quer dizer modelo. Não é aquele modelo da passarela do economia. Imagina que existe uma coisa de José desfilando lá. Não é isso que eu estou falando. Ele veio para ser um modelo que é ser seguido. Ele veio para mostrar que é possível eu e você passar por esta terra e vencer. Sabe por quê? Porque ele venceu. E aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vitoriosos. Então, se ele vencer e você está nele, então você também é vitorioso. Para Deus, nós devemos ser imitadores de Cristo. Por quê? Porque ele mostrou que é possível sim, passar por essa jornada, guardando a palavra de Deus, sendo fiel ao Senhor. Aleluia. Para dar a nossa vida eterna com ele lá nos céus. Amém? E Jesus veio, se fez carne, passou por todo aquele sacrifício, foi esbofeteado, estava com o coroa de espinho na sua cabeça, teve o seu lado perfurado, foi crucificado, chicoteado, zombado, humilhado, cuspido na cara do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós bem conhecemos da história do nosso Senhor.
Mas antes de ele passar por isso, ele deixou uma ordenança ao seu povo, uma ordenança à sua igreja, que foi o quê? Aquilo que vamos fazer esta noite mais uma vez, que é a Santa Ceia do Senhor. É uma simbologia relembrando o sacrifício que cada nosso Mestre Jesus Cristo. Mas esse sacrifício, essa lembrança aqui, só para a gente se entristecer, não, é para a gente lembrar do grande amor que Deus manifestou por nós. É um amor sobrenatural de uma palavra adjetiva que possa descrever. Talvez aquele que seja mais próximo seja a qual vincula a nossa igreja, o amor ágape. É um amor que vai além do entendimento e do conhecimento humano, do pensamento do homem. Algo que muitas vezes parece até irracional. Que é você amar a quem te faz o mal. Mas foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus nos ensina isso. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É capaz de alguém amar, é capaz de um pai amar tanto um filho ou uma filha que entregar a própria vida pelo filho aqui. Assim como uma mãe também. É possível que isso aconteça. Mas Deus provou o amor dele para conosco de uma forma que vai além do entendimento do homem. Ele nos amou quando nós ainda o agredimos, quando nós ainda o machucamos, porque o pecado é uma agressão a Deus. Não se engane, não, nós não pecamos contra o homem, o nosso pecado é contra Deus. E o pecado é o pecado que faz a separação de Deus e do homem. É a transgressão da lei do Senhor. É a transgressão daquilo que Ele nos ensinou. E lembre-se, aquilo que eu falei anteriormente. Para todo pecado existe o quê? O preço a ser pago e o preço de morte. E foi a morte do nosso Deus. Então, por causa do nosso pecado, Jesus morreu. E é por isso que nós fazemos a ceia todo primeiro domingo do mês aqui nessa igreja. Para lembrarmos disso. Para trazermos a memória de que Jesus nos ama. Ele nos ama tanto que se entregou por mim e por você. E é algo que a gente jamais pode esquecer. E a palavra de Deus diz também que a gente vai anunciar isso até que a volta do Senhor. E isso é importante, a gente também no texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 15. No versículo 3 e 4 ele fala coisas importantes que eu sei primeiro. Eu vou ler aqui, se jamais ler a Bíblia também, mas se quiser só ouvir, pode só ficar ouvindo atentamente. 1 Coríntios 15, dos versículos 3 e 4, ele fala assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha aí, reforçando que Jesus veio para cumprir a palavra de Deus determinada. E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras. Aqui a gente vai ter um reforço, uma confirmação de que, irmão, de tudo que Deus fala se cumpre. Bem, se cumpre de uma forma tão tremenda que Ele fez o próprio filho dele se tornar homem feito em você, para cumprir todas aquelas palavras que Ele determinou. Bem, se a gente continuar lendo, uma coisa importante no versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Parece até um jogo de palavras. Mas o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a chave, o alicerce da fé cristã e da certeza de que Deus é o Deus fiel e cumpridor de todas as suas promessas é a ressurreição do nosso Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos a certeza e a convicção de que Jesus ressuscitou e vivo está, assinado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, é vã a nossa fé. É sensitivo a fé do cristão. Porque qual é a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é que nós acreditamos que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso o aceitamos dessa forma. E proferimos no batismo. O que é o batismo?
É a morte do velho homem para o nascimento do novo homem, onde não mais vive o homem, mas Cristo que passa a habitar em cada um. E se nós não isso é o quê? Isso aí é uma interpretação da morte de Cristo. Que Jesus morreu, tomou a chave da morte do inferno e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu e sentado está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus não fez mais semelhança. Da mesma forma, nós acreditamos que nós vamos morrer como Jesus morreu. E vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. E vamos morar na vida eterna nas nações celestiais, adorando eternamente ao nosso Deus. Agora, se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, nada disso existe. Nada disso existe. Porque se Jesus ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Porque nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, por isso eu vou ressuscitar. Se a gente acreditar no contrário, não tem sentido nenhum. Então Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, tudo que Ele prepara aqui. Na Santa Ceia do Senhor, quando Ele deu a ordenança de distribuir o pão e distribuir o vinho, Ele deixou essa pequena frase que faz todo sentido para mim e para a tua vida. Faz isso em memória. Faz isso em memória de mim. Por quê, irmão? Porque é necessário que nós tenhamos. Não se iluda. A gente já falou isso aqui. Muitas pessoas trazem a responsabilidade daquilo que sentimos, daquilo que vivemos para o coração. Porque criou-se essa simbologia que o sentimental provém do coração, mas não é. Tudo provém daqui, ó. Tudo é da nossa mente. É da mente do ser humano. O coração é um músculo. Que bombeia o sangue. Agora, o que acontece? A partir daquilo que nós sentimos, ele passa a atuar de uma forma diferente. Ele pode acelerar, ele pode trabalhar de forma mais lenta. Quando a gente se depara com a nossa cara metade, a nossa costelinha, nós que somos homens. Quando a gente conhece a pessoa amada, aí o cérebro recebe aquela informação, o coração acelera tudo. Aí traz aquele sentimento de emoção, é por isso que a pessoa leva para o coração. Ou quando a gente se enfurece, traz aquele sentimento de raiva, de ódio, aí também o coração acelera, porque é aquela energia que a gente está querendo segurar dentro de nós, mas às vezes é bom até botar para fora. Com cuidado, para não estar chegando pegando a Deus. Deus tem a misericórdia de mim, até por isso. Mas o coração nós passa por causa dos seus batimentos, das suas batidas. Por isso que se fez essa ligação aqui. Aquilo que sentimos com o coração, mas na verdade tudo provém da nossa mente. Tudo provém daquilo que está dentro de nós, porque aqui é que está o conhecimento, a sabedoria, aquilo que pensamos, aquilo que lemos, aquilo que acreditamos, aquilo que nós acreditamos, provém do pensamento do Senhor. Então, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, por um momento de prova, a nossa mente ela pode trabalhar de duas formas. Ou você vai trazer mais memórias e mais coisas que vão te fazer ainda, te colocar mais para baixo, te fazer duvidar mais. Aí você vai enfraquecer a fé, você pode até querer se afastar de Deus, esfriar na obra, passar a enxergar as coisas com o olho humano e não com o olho da fé, que é o cristão deve seguir. Agora, você pode trazer a sua memória, a sua mente, algo que te recolhe coisas que vão te trazer o quê? Esperança. Aí quando você faz coisas que te dão esperança, você está se fortalecendo. Você está batalhando contra o mau pensamento que vem plantado pelo inimigo para te fazer tropeçar e duvidar de Deus. Eu vi um pastor na igreja e disse: ó, quando vier aquele pensamento querendo te fazer entristecer e te colocar para baixo, querendo te fazer duvidar da promessa de Deus na tua vida, não aceita. O pastor até falou na oração inicial: olha, vamos fazer, vamos atrás, a gente precisa fazer a nossa parte, o nosso papel também. Se esse pensamento está vindo, o pastor dizia assim: olha, não aceita, luta contra ele, batalha contra ele. E eu pensando aqui, ó, como é que eu vou fazer isso? Parece que ele deu um pensamento lá no vídeo. E sabe como é que você vai fazer isso? Ele falou: ele deu um pensamento, pode ser que está gravado. Mas Deus falou comigo, Deus fala assim. Aí sabe o que você faz? Não sabe não, eu digo: traz a memória aquilo que te traz esperança. Traz a memória aquilo que vai trazer esperança. E porque eu falei que essa pregação Deus trouxe no dia de ceia, naquele momento onde fazemos a ceia, para lembrar do sacrifício de Cristo,
para fechar as pregações que Deus tem colocado no coração dos ministérios. Eu preguei aqui trazendo lindos slides sobre cada um de vocês. Contaram testemunhos de milagres que Deus fez na vida de vocês. Não foi eu que falei, não foi ninguém que falou. Vocês mesmos disseram para mim: olha, irmão, Deus fez isso e isso na minha vida. Deus operou esse milagre, Deus fez assim, Deus me curou, Deus me livrou da morte, Deus abriu a porta de emprego, Deus fez tanta coisa, Deus me deu casamento, Deus me deu filho. Tudo isso foi vocês mesmos que trouxeram. Não foi como não aconteceu com o irmão fulano da igreja tal, não aconteceu com o irmão ciclano que mora em outro país, não. Aconteceu contigo. É um testemunho teu. É algo que Deus fez na tua vida. Aleluia. Então, quando tiveres na dificuldade, lembra de tudo que Deus já fez por você. Eu tenho certeza que são tantas coisas que não vai ter espaço para um pensamento negativo. O inimigo vai querer levar na tua vida. Vai ser um vídeo para batalhar contra milhares. Porque até o nosso deitar, nós vamos acordar no lado de Deus. Isso acontece todos os dias, da minha vida. Então é necessário a gente blindar a nossa mente, trazendo coisas boas, pensamentos bons, alimentando coisas que são edificantes. Da palavra de Deus, daquilo que Deus já fez para você, daquilo que Deus já te deixou registrado na sua palavra. A Bíblia não é à toa que ela foi feita aqui instantâneas atuais, não. Deus fez isso aqui para mostrar quem Ele é. Ele se revela para mim e para você através da sua palavra. Então, quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, e vem você ficar imaginando que não tem jeito, quando o médico disser para você: olha, não tem remédio, não tem cura para o teu problema, o que a gente pode fazer aqui é um paliativo, muita dor, de sofrimento. Ou então dizer: olha, eu dou tantos dias de vida, tu vai viver tanto tempo, e ao invés de você sair do teu quarto, se lamentar e colocar na posição de coitadinho, lembra que Deus curou uma mulher que estava 12 anos enferma com fluxo de sangue. Lembra que Deus fez o cego voltar a ver. Lembra que Deus fez o coxo voltar a andar. Lembra que Deus ressuscitou dos mortos, Lázaro, aleluia. Glória a Deus. O que é a tua enfermidade para esse Deus? E tem mais. Se você tem promessa de Deus, olha, me deram tantos anos de vida, tantos dias de vida, tantas vezes lá, é pouco tempo, me deram. Mas se não tem uma promessa de Deus, por que vai estar sendo chamo? Só sabe que vai para a glória e depois chega a cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Porque Deus não promete nada, Deus não cumpre nesta vida. Aquilo que Ele prometeu por aqui, Ele vai cumprir aqui. Então a gente tem que descansar mais no Senhor. E fala comigo. Como eu falei da última vez, na pregação de aqui, nosso irmão Benedito, Deus o guardou ele no palco, louvando a Deus. A irmã Helena trouxe louvor, depois extinção, vai até morrer, até que ela louvar ele, mas não vou louvar em nada. Vai que Deus me mostra também lá no palco, eu não ouvi. Aí eu peguei, eu vou pedir. Aí no outro dia a galera fala o quê? Mas eu quero se louvar também, louvar. Aí ainda fala que o peixe, ela ficou cheia. Manda uma louvação então, porque vai acontecer lá que vai, eu lembro de casa. Mandei que fica sem. Mas o que é isso? É falta de fé, falta de confiança. Quando Deus, aleluia, quando Deus, no momento de talvez maior dificuldade, maior vez na minha vida, quando minha filha, com 4 meses, 5 meses de vida, ficou internada na UTI, ninguém sabia como é que ela sairia da Deus, se não sairia. E eu saí daquele hospital sem chão. E Deus falou comigo através do mendigo que estava esperando o sol de 1h da tarde, na cidade, na Conta Boa Vista, do lado do núcleo de estágio. Aquele mendigo abaixou o vídeo para dar R$5 a ele, depois você já nota. Porque eu passei de manhã por ele e eu digo: puxa, você dá mais desse mendigo, você tem que deixar guardado para ele, não tem. Mas eu depois fui almoçar e vou passar por lá de novo e vou dar o dinheiro a ele. Quando eu penso que vou fazer alguma coisa, que é a ordenança de Deus, não imaginei eu que era Deus preparando para falar comigo. E Deus falava comigo assim: olha, quando eu baixei aquele vídeo, eu estou aqui, Senhor. Ele, aleluia, eu estava esperando só você voltar. Porque eu queria falar com você. Não te angustie, não te desespere, porque você ainda vai ser chamado de bisavó. Ou seja, eu vou ver os netos da minha filha.
Ou seja, tem uma promessa de longevidade aí atrás. E por que eu termino quando eu não estou louco para louvar? Porque eu não tenho glória agora. Falta de fé, fraqueza, porque a gente perdeu o pensamento para as coisas negativas, quando a gente deveria permear com as coisas que provém de Deus verdadeiramente. Era para olhar e sair com a oração. Vamos glória, isso é Deus. Quando eu disse assim, eu quero mais, vamos orar assim. Isso é Deus lembrando. Quando eu terminou, eu não te prometi que tu vai viver muitos anos. Era para ser assim. É para ser assim na minha vida e na tua vida. Aleluia. Então, para fechar, irmãos, aleluia, eu queria trazer aqui esse texto, que foi praticamente o texto base das minhas últimas pregações da igreja. Ficou do Lamentações, capítulo 3, versículo 21, e diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Para relembrar, a gente está aqui com a igreja árabe, iniciando mais um ano, onde a gente tem o privilégio de estar no aniversário do privador da nossa co-irmã, que fica aqui na outra esquina. E a gente passou por. É o 10º ano da igreja. Esse ano vai estar no 10º. A gente passou por muitas batalhas, muitas lutas, muitas provas. Muitos irmãos chegaram, muitos irmãos se foram. Mas estamos aqui, aqueles aos quais Deus escolheu para estar aqui compondo nossa igreja. Fora do nosso teatro junto que está trabalhando, né? Mas no mais a igreja se faz presente. E houve um momento onde, por muito pouco, a igreja não foi nem fechada. No primeiro momento era ia ser fechada, mas houve um momento onde o pastor começou a entregar a direção da igreja a um outro pastor. Pastor, a bênção do nosso. Mas aquilo que Deus determina tem que ser feito. A obra que Deus levantou, ela vai ser feita e vai ser cumprida. E naquele momento onde parecia que não havia mais jeito, que a igreja realmente pararia, Deus colocou no meu coração justamente essa palavra: trazer a memória aquilo que Deus fez. Eu lembro aí que a gente pregou no domingo de manhã, no culto pela manhã aqui. E a gente trouxe isso. Trazer a memória tudo aquilo que Deus tinha operado nessa igreja aqui. Tudo aquilo que Deus tinha feito aqui neste lugar. As maravilhas e os milagres que Deus tinha feito. Aqueles que tinham vindo aqui não saíram, mas depois tinham retornado para agradecer e contar a vitória que Deus entregou através da oração neste lugar. Através da oração feita por este povo. Aleluia. E a gente trouxe a memória do pastor aquilo que Deus tinha feito de grande. E o Espírito Santo de Deus já levou dentro dele o primeiro amor. E a gente continua a. Então, eu não sei como está a tua situação hoje. Não sei se você passa por algum momento de dificuldade, algo que possa estar te angustiando, tirando teu sono, te preocupando. Mas eu queria deixar aqui para finalizar algo para trazer esperança a mim e a você, de uma forma definitiva. No culto de ceia, que Deus disse: olha, entrega isso ao meu povo, que o meu povo lembre disso. Quando tiver fraco, quando estiver duvidando, quando parecer impossível a situação que está passando. Romanos, aleluia, capítulo 8, o versículo 32. Eu gostaria que a igreja toda abrisse. É um versículo só. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler juntos, todo mundo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele? Você entendeu o que está falando para vocês? Eu vou ler mais uma vez, presta atenção naquilo que Deus está falando. Eu vou ler até no 31 agora. Quem iremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, quem vai ser contra você? Aleluia. Seguindo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Deus está dizendo assim: olha, eu não poupei, nem o meu filho amado. O meu filho amado, o meu filho unigênito de Deus, ele entregou
para morrer. Para quê? Por mim e por você. Deus não comprou Jesus. Deus entregou Jesus para morrer por mim e por você. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus está dizendo assim, pessoal. Para ver se vai entrar na tua cabeça, para ver se você vai entender. Acho que a igreja vai entender agora. Deus está dizendo assim, olha, o que é que eu preciso dar? Era como se Deus perguntasse assim, quando Deus me deixou. Claro, Deus está tudo preparado. Não vamos fazer isso mais tarde. Silogia para que eu poder entender o pensamento dele. Imagina Deus, olha na humanidade. Deus já tem manifestado poder, já tem operado milagres na vida, já tem levantado um povo, aberto o mar, mandado tempestade, já tinha andado na fornalha com os seus filhos, dormiu na cova do leão, fez todos aqueles milagres que nós conhecemos, derrubou o gigante com uma pedra, todos aqueles milagres que nós conhecemos no Antigo Testamento. Imagina Deus lá. Vamos imaginar a expressão. Tudo isso. Tudo isso. E esse povo ainda não se converteu a Deus. Eu acho que Deus falou assim, ó, vamos fazer essa daqui. Aí ele estava com o pé aqui é a terra, tá? Deus usa a terra. Esse globo, né? A descansar o pé dele, Deus usa a terra. O que será que ainda precisa fazer para esse povo entender que eu sou o Deus? O que será que eu preciso fazer para esse povo entregar para Deus a mim e confiar em mim? Porque eu já disse que vou fazer tudo por ele, não vou deixar faltar. Acho que Deus aí usou a alternativa para descansar. Deus usou a pensando, acho que se a gente fosse fazer uma brincadeira de escrever uma historinha, um quadrinho, nessa hora você escreve uma hora e ia assim, a lâmpada é assim, já sei. Eu vou entregar algo mais santo para esse povo, para salvar esse povo, esse povo agora inteiro. Então, não reclamo consigo. Claro que isso aqui é só uma brincadeira para entender, para ele tornar mais entendível, mais fácil. Claro que Deus escreveu de antemão, Deus escreveu tudo de antemão. Nada quer se informar, tudo Deus escreveu e predestinou a acontecer. Mas isso aqui é só para nós entender. Imagina Deus, ele falou, pronto, eu vou entregar tudo mais santo, para ver se esse povo entende. Eu amo cada um de vocês. Aí ele disse, olha, entrega a igreja isso. Esse versículo, uma dos 8:32, olha, Deus deu o seu próprio filho. É tudo mais para ser espiritual. Será que é mais coisas? O que só é mais coisas, irmão? Isso aí que está negociando. Isso aí que você está pedindo a Deus. Isso aí que está te preocupando. São coisas supérfluas perto de Jesus. Depois Jesus. Será que ele não vai te dar as demais coisas? É o que está acontecendo. O alimento está faltando no teu armário. Deus vai mandar o alimento. Deus disse que Deus fez a comida chegar lá para. Ele é. Ele ia se esconder, não tinha preso, ele mandou a comida lá. Mandou o pássaro lá. Deus criou o iFood não, que faz a entrega. O que faz a entrega é quase o Setex, eles criou o Setex ali e tem alimento, né? Chegou lá a comida, o povo estava no deserto, ele fez uma marcação todo dia. Ou seja, faltou comida, não faltou. Deus disse que vai suprir todas as suas necessidades, está preocupado com roupa. Deus disse que nem Salomão, com todo o seu ouro, toda a sua riqueza, se mexia com a comunidade do campo, que nada faz, não faz nenhum esforço para lá. Era meio vestido. Deus só tem uma coisa, buscar a Ele no reino de Deus. E as demais coisas recebem essa. E quando parecer que essas coisas não vão chegar, não vai acontecer, porque é só difícil, lembra-se. Deus disse, olha, eu tenho o meu filho. Será que as demais coisas eu não vou mudar? Deus vai fazer tudo que Ele prometeu para você. Amém? Espero que a igreja aprenda a batalhar contra os mais pensamentos que vieram pela mão. Quando eles vierem, lute contra eles. Como? Trazendo pensamento positivo, trazendo a memória, aquilo que traz esperança, trazendo os milagres que Deus operou na tua vida, trazendo tudo aquilo que Deus já fez nessa igreja, aqui neste lugar, na tua família, na tua casa. Você está aqui hoje porque Deus te livrou.
Você está aqui hoje alimentado porque Ele providenciou a tua comida. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Aleluia! Se você é um milhão de pessoas na face da terra, mas Deus olhou lá e disse que fez, é você que eu quero. Você é precioso. Eu sempre tenho isso. Sempre pega essa memória, sempre com pensamento. A minha esposa deu um novo dogma que ela segue, ela diz assim: eu sou a filhinha queridinha de papai. Amém. E é isso mesmo, a gente tem que pensar assim. Nós somos os filhos queridos de papai. Porque Ele nos formou, a gente criou para a adoração dele. E ai daqueles que mexem na não. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.